A graça e a paz, irmãos. Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado por essa noite que o Senhor tem falado ao nosso coração. Que o Senhor derrame o Teu Espírito Santo sobre nós nessa noite, para que possamos entender mais a Tua vontade, Senhor. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade também, unida à Tua, Senhor. Unimos a Tua vontade para que o Senhor realize em nós todo o Teu querer, Pai. Por isso, agora em nome de Jesus, todo impedimento caia por terra, que a voz do Senhor seja ouvida em cada coração. Teu Espírito complete, Senhor, esta palavra em cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Renove o seu fervor espiritual. Estou sem o controle aqui. Alguém pega para mim, por favor? Na caixinha do controle. Isso, tem uma caixinha com os controles. Renove sua paixão espiritual. Ou outro tema, renove a sua paixão por Jesus. Renove a sua paixão por Jesus. Renove o seu fervor espiritual. Renove a sua paixão por Jesus. Eu acho que todos nós precisamos renovar dia a dia essa paixão por Jesus. Esse fervor espiritual. Como diz os irmãos do Ministério Igreja de Células, visão vaza. E por que não dizer paixão vaza também? Paixão vaza. Então, eu creio que nós precisamos sempre renovar a nossa paixão, o nosso fervor espiritual. O salmista, no Salmo 63:1 diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu procuro estar na Tua presença, todo o meu ser deseja estar contigo. Eu tenho sede de Ti, e como uma terra seca e sem água. O salmista entendia o que era ter paixão pela presença de Deus. O salmista diz também: mais vale um dia na tua casa como 1000 anos. A paixão leva a gente a exercer. Obrigado, querido. A paixão leva a gente a ter esse tipo de sentimento. O salmista também diz, no Salmo 63:1, na versão mensagem: Tu és o meu Deus, eu não consigo me cansar de Ti. Eu não consigo me cansar de Ti. Tenho grande fome e sede de Deus. É assim. Geralmente, quando alguém está apaixonado, ele dá sinais de bobeira, é isso? A pessoa fica um pouco fora de si mesmo. Então, ele quer estar sempre perto da pessoa amada. Ele não mede esforços para que isso aconteça. Ele presenteia, ele demonstra afeto, ele se compromete, faz planos, sonha, faz declarações, divulga as intenções, posta no Face, né? Comecei um relacionamento sério, né? Ele pensa, ele age, ele protege. Então, quando alguém está apaixonado, ele externaliza esses sentimentos e outros tantos. Mas sabe, queridos, Deus deseja, é vontade de Deus que nós tenhamos uma paixão pela presença dEle. Por isso ele diz em Mateus 22, nos versos 37, não está aí, mas diz assim, Jesus disse: ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente.
O que é isso senão pensar, desejar, planejar, sentir, agir por amor, por paixão? Esse é o desejo de Deus por cada um de nós. Ele nos amou apaixonadamente. Quem ama se entrega completamente. E Deus se entregou completamente por amor a nós. E é desejo de Deus que nós retornemos a esse amor também amando o Senhor. E que desejemos apaixonadamente pela sua presença. Ame ao Senhor teu Deus com todo o teu coração. Sinta. Fique bobo. Pense, planeje, faça intencionalmente ações que demonstrem esse amor. E o texto de Lucas, capítulo 7, os versos 36 a 50, é a história de dois personagens que retratam figuras atuais dentro da igreja. E o texto revela uma mulher que está apaixonada por Jesus. E Jesus conta a sua primeira parábola de Jesus, em função da ação amorosa dessa mulher por Jesus e da ação fria de um homem, de um fariseu por Jesus, pela presença de Jesus. E Jesus então conta essa parábola dentro desse contexto. Ele diz assim: um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele, sentou-se para comer. E naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e as suas lágrimas molharam os pés dele. Então ela os enxugou com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava perfume sobre eles. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se esse homem fosse de fato um profeta, saberia quem é essa mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Jesus então disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para dizer. Fale, mestre. Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50. Mas nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de ambos. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que é aquele que foi mais perdoado, respondeu Simão. Você está certo. Eu acho, disse Jesus. Então virou para a mulher e disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando eu entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés. Porém, ela lavou com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Você não me beijou quando eu cheguei. E ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça. Porém, ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a vocês, então, que o grande amor que ela mostrou prova os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é demonstrado. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. E os que estavam assentados na mesa começaram a perguntar: quem é esse homem que até pecados perdoa? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz.
Texto lindo, uma história maravilhosa. Fato que aconteceu com Jesus. Uma cena tremenda e uma oportunidade que Jesus usou para ensinar a respeito do perdão. Então, nós vemos aqui nessa passagem como é que a gente pode renovar o nosso amor, o nosso fervor espiritual. Como é que a gente pode renovar nossa paixão por Jesus? Lembre-se, a vontade de Deus é que nós amemos a Deus de todo o coração, apaixonadamente, de toda a mente, com toda a intenção. E vamos notar algumas atitudes que essa mulher teve, que ajudam a gente a entender como é que funciona esse processo de renovação espiritual. A primeira coisa que aconteceu é que ela venceu as muitas barreiras que existiam. Bom, um fariseu convidou Jesus para jantar, e ele está lá à mesa, uma mulher invade o recinto, uma mulher de má fama, que morava naquela cidade, era conhecida de muitos, e ela então pegou um frasco e derramou perfume, chorou e etc., como acabamos de ler. Nesse texto encontramos dois tipos de pessoas. Nós encontramos o primeiro, aquelas que se relacionam socialmente com Jesus, representada pelo fariseu. Aqueles que recebem Jesus socialmente. Aqueles que na presença de Jesus o recebem socialmente. E aquele outro grupo de pessoas, e aí então representada por aquela mulher sem nome. O fariseu tinha nome, o nome dele era Simão, mas a mulher não tinha nome, que tinha um relacionamento fervoroso, tinha paixão pela presença de Jesus. Lá está, então, essa cena, né? Essa cena, montada, né, nesse quadro. Jesus à mesa, Simão e os seus convidados, Jesus como um dos convidados desse jantar, uma mulher por trás de Jesus, os pés ficavam assim, eles quase que reclinavam a mesa, e a mulher então chorando, enxugando os pés, derramando perfume. O fariseu convida Jesus para entrar em sua casa. Diferentemente, sempre Jesus estava à rua e os fariseus perseguindo Jesus. Os fariseus questionando Jesus, no campo de Jesus. Agora Jesus está no campo dos fariseus, está na casa de um fariseu. Possivelmente fosse o início do ministério de Jesus, os fariseus ainda não estavam com seus corações completamente tomados por ódio de Jesus, estavam curiosos a respeito de Jesus, e esse fariseu então entra no território do fariseu, na casa do fariseu, e começa a jantar. Os fariseus eram pessoas religiosas. Inicialmente, os fariseus nasceram por uma necessidade de renovação do fervor espiritual. Os fariseus, hoje é uma palavra muito negativa, né? Mas anteriormente era um grupo e nasceu da necessidade de uma renovação espiritual. Era um grupo de renovação. Eram apaixonados pela palavra, pela lei, pela presença de Deus. Então, eram guardiões da palavra. Eram homens estudiosos que queriam aprender mais de Deus. Então, eram inicialmente apaixonados por Deus, mas gradativamente foram esfriando. Ficaram religiosos, apáticos, frios espiritualmente. Porque
despertamento espiritual precisa ser alimentado diariamente. A nossa paixão por Jesus tem que ser alimentada diariamente. Não basta vivermos de um evento, de um congresso, de um encontro. Nós precisamos aprender a viver apaixonadamente por Jesus. Alimentarmos essa paixão. Precisamos que a tocha do nosso coração continue acesa durante toda a nossa vida. O mundo é frio e o mundo é desanimador. As coisas do mundo esfriam o nosso coração, nos distraem com as suas mágicas, com os seus brilhos, tentando nos desviar do foco, que é Jesus. Esfriar nossa paixão por Jesus, nosso compromisso por Jesus. E assim foi com os fariseus. O fato de que os pés de Jesus não foram lavados, Jesus não foi beijado, não foi ungido, porque esse tudo era costume de alguém que recebe alguém em casa. Na época, era assim que eles recebiam as pessoas. O fato desse fariseu não receber Jesus assim, com as honras normais de uma pessoa, é porque ele não tinha paixão pela presença de Jesus. Por que Simão recebeu Jesus em sua casa? Talvez porque ele queria receber uma celebridade, um BBB, né? Jesus era uma celebridade. Todo mundo queria convidar Jesus para comer em sua casa. Quem podia dar um banquete convidava Jesus, porque ele era uma celebridade popular. Talvez ele estivesse curioso por causa de Jesus. Um profeta famoso começa a fazer milagres, ele quer conhecer. Talvez receber alguma honra, algum milagre, em troca do convite que ele fez para Jesus jantar. Quem sabe Jesus não faz um milagre aqui para a gente, não anima a festa com alguma coisa. Quem sabe ele não transforma a água em Coca-Cola, né? Ou alguma coisa assim, não faz sair umas faíscas aqui. Não transforma essa pomba num rinoceronte. Mas a forma em que ele recebeu foi social. Uma atitude de alguém que não deu a devida importância pela presença de Jesus em sua casa. Não havia paixão em Simão. Não havia paixão nenhuma por Jesus. Sabe, irmãos, muitos de nós talvez não tenhamos tanta diferença quanto Simão. Porque o nosso relacionamento com Jesus pode estar assim, socialmente, sem paixão. Sem paixão. No passado, talvez fosse diferente. Nós éramos apaixonados. Nós andávamos quilômetros. Nós fazíamos muitas coisas para Jesus. Nós começamos indo ao NCV e desistimos. Começamos bem indo no CTM e desistimos. Começamos a ir na célula animados e agora damos glória a Deus quando alguma coisa acontece e não existe a célula, não tem célula, reunião de célula. Talvez está acontecendo no nosso coração. Estamos começando a tratar Jesus socialmente. E nós começamos a viver na manutenção da nossa vida religiosa. A nossa Bíblia é só usada nos finais de semana. As nossas orações são feitas bem esporadicamente.
Talvez aquela paixão, aquela gana, aquela sede, aquela fome pela presença de Jesus está acabando. E Jesus advertiu em Mateus capítulo 24, verso 12, que o amor de muitos esfriaria. A paixão por Jesus se transformaria em religiosidade. Em Apocalipse 2, 4, Jesus fala à igreja que a igreja estava abandonando o primeiro amor. Aquela gana, aquela paixão, aquele desejo pela presença de Jesus. Desejo por uma experiência nova a cada dia. Porque a vida cristã é novidade de vida. Então, quando não existe paixão pela presença de Deus, alguns sintomas começam a aflorar. Jesus não é mais a nossa prioridade. Não há mais festa, não há mais celebração. Jesus deixou de ser a nossa fonte de alegria. E agora nós começamos a substituir por coisas, por programas e por tantas coisas a nossa felicidade. Muitos esqueceram que Jesus é a fonte da alegria. E que a nossa alegria tem que ser em Jesus, não nas coisas. Quando a minha alegria se torna outras coisas, logo nós vamos desanimar, porque elas passam, mas Jesus não. Então acaba a festa. O encontro com Jesus se torna um evento bem esporádico. O relacionamento é de aparência, não há mais honra, não há mais temor. O encontro se torna formal, frio, religioso, não há mais entrega, não há mais renúncia, não há mais choro, não há mais quebrantamento, não há mais gratidão. É assim que acontece o processo de esfriamento da nossa paixão por Jesus. Nós começamos a viver dos resíduos do passado, a lembrarmos dos feitos do Senhor no passado. Há 10 anos atrás o Senhor fez um milagre na minha vida. Mas Ele não está vendo os milagres diários que o Senhor fez e faz na sua vida. Porque a paixão por Jesus está se apagando. A paixão pela presença do Senhor está se definhando. Mas nesse mesmo texto nós encontramos uma outra personagem que está apaixonada por Jesus. É uma mulher sem nomes, que não falou nada, não pediu nada, mas recebeu tudo o que precisava. Então essa mulher precisou primeiro vencer os obstáculos para estar aos pés de Jesus. Obstáculos muitos. Uma mulher de má fama, invadindo a casa de um fariseu. Uma mulher que desprende o véu da sua cabeça para enxugar os pés de Jesus. Estão formas tremendas, barreiras, que essa mulher vence para estar aos pés de Jesus. Toque em Jesus. E são barreiras gigantescas para aquele contexto. Primeiro porque os fariseus eram tidos como homens santos. Eles tinham capas que não permitiam que eles olhassem para mulher alguma ao lado, como um cabresto de cavalo. Eles eram homens intocáveis. E só entrava na casa do fariseu pessoas do mesmo nível. Então aquela mulher de má fama, aos olhos do fariseu, contaminada pelo pecado, contamina todo o ambiente, contamina a mesa.
contamina os convidados. Ela escandaliza as demais mulheres que estão servindo à mesa, porque retira o véu. Traz um transtorno terrível à casa do fariseu, porque começa a tocar em Jesus, um convidado. Então, as grandes, enormes barreiras, aquela mulher teve que transponer. Então, nós também temos muitas barreiras que nós precisamos transpor. Barreira do medo. Muitas pessoas têm medo de uma vida apaixonada por Jesus, porque vão ter que renunciar a muitas coisas. Vão ter que abrir mão de muitas coisas. Medo da religiosidade ofender os demais, porque nós preservamos uma religiosidade e aí começamos a agir diferente, em medo que as pessoas rejeitem a forma que nós vamos nos compor agora. Medo de críticas. Temos que romper com a passividade que inundou o nosso coração, que paralisou as nossas mãos e os nossos pés. Diz assim, não vamos lá não vamos lá beijar os pés de Jesus, tocar em Jesus. Que isso? Vamos ficar em casa, quem sabe ele passe por aqui, a gente faz a mesma coisa aqui na rua. Passividade, medo de rejeição, os desejos carnais precisam ser vencidos, o materialismo, o egoísmo, o abrir mão, porque aquela mulher quebra coisas valiosas, ela quebra um vaso de alabastro, ela põe perfume que é caro. Não era fabricado em qualquer quintal, era uma especiaria, era algo muito caro. Ela abre mão daquilo que é precioso, que poderia salvá-la em algum momento futuro. Ajudá-la a comprar alguma coisa no futuro. Ela rompe o egocentrismo. Queridos, nós precisamos vencer as barreiras. Quais são as suas barreiras? Quais são as suas barreiras? Segundo lugar, para renovar nossa paixão, ela se rendeu aos pés de Jesus. Diz que ela ficou por trás dos pés de Jesus. Aquela imagem anterior dá para demonstrar mais isso. Fica aos pés de Jesus por trás. Começou a chorar, regou os pés com as lágrimas, enxugou com seus cabelos, beijou, derramou perfume. Esse texto me remete àquele texto lá de Marta e Maria, lembram-se? Que Marta foi à cozinha e Maria ficou aos pés de Jesus. E Jesus disse em Lucas 10, 42, Maria escolheu a melhor parte, que é ficar aos pés de Jesus. Porque Jesus está perto daqueles que estão desanimados e salva e dá esperança àqueles que se perderam. Salmos 34, 18. E 1 de Pedro 5, 6 diz, se humilhem, como aquela mulher fez, se humilhou diante da poderosa mão de Deus e no tempo certo Ele vai te honrar. Vejamos algumas atitudes. Será que do nada ela aparece? Do nada. E aí entra na casa daquele fariseu, do Simão, só porque ela ouviu falar que Jesus estava na casa? Com certeza ela teve um encontro com Jesus lá fora. Em algum momento Jesus cruzou com os olhos daquela mulher. E aquela mulher que nada falou e nada pediu, estava cheio de gratidão,
por sentir o amor de Deus através dos olhos de Jesus. Com certeza, em algum momento, os olhos se cruzaram. Os olhos de Jesus cruzou com os olhos daquela mulher. E com a palavra do ensino de Jesus e com as atitudes de Jesus, aquela mulher se sentiu amada, aceita, perdoada. Então, ela se move, estimulada por aquele encontro, em algum momento lá fora, a ir apaixonadamente por Jesus e fazer o que ela fez. Nós todos somos movidos por estímulos. Nós precisamos de estímulos. Uma palavra, uma oração, para continuarmos apaixonados por Jesus. Precisamos de um discipulador que nos incomode no bom sentido, para nos ajudar a levantar e continuar firme. Nós nos movemos por estímulos. E alguns deles é a vida devocional diária, é fundamental para que a paixão continue renovada em nossa vida. Intercessão pelas pessoas, comunhão com os irmãos, um ambiente onde isso aqueça o nosso coração. Nós precisamos desenvolver uma disciplina focada em Jesus, uma disciplina regular de meditação, de oração. Compartilhei, nós estamos falando sobre vida devocional na segunda classe, e Richard Foster, no seu livro Celebração da Disciplina, diz que a nossa sociedade hoje tem como adversário o ruído, a pressa e a multidão. Nós somos uma geração de muito barulho, de muita pressa e de grandes multidões, onde nós somos mais um no meio delas. E isso é terrível para a nossa vida de comunhão com Deus. Ruído. Não podemos encontrar um lugar para nos aquietarmos e sabermos que Deus, quem é Deus e Deus é Senhor. Pressa não nos faz parar para estar aos pés de Jesus. Multidão. Nós somos arrastados para um lado e para o outro pela multidão, pelo que as pessoas estão falando e fazendo. E nós não conseguimos romper o esquema da multidão para sermos um apaixonado por Jesus. Então, quando não há paixão, o tempo a sós com Deus se converte numa formalidade vazia. A palavra de Deus se torna apenas um livro de regras e de práticas mecânicas. A oração se converte numa lista de obrigações que Deus deve fazer para mim. As minhas dificuldades, os meus, se convertem em problemas que supostamente devem ser resolvidos por Deus. E a vida cristã se torna consumista, mercantilista, baseada num relacionamento de consumo, de troca. Deus faz, eu faço, Deus faz. Então, quem age assim, se esquece de que devemos estar diante de Deus apaixonadamente pelo que Ele é, pela presença, simplesmente pela presença dEle, pelo amor que Ele tem por nós. Estarmos pelo fato que Ele nos criou para isso. Deus nos criou para um relacionamento. Não nos criou para vivermos na independência, isso o pecado fez. Mas Deus nos criou para um relacionamento íntimo e profundo. E Jesus abriu através do seu corpo um novo e vivo caminho para chegarmos até o coração de Deus. Aos pés de Jesus. Então, queridos, nós precisamos
romper barreiras. Nós precisamos quebrar os impedimentos e nos rendermos aos pés de Jesus. Terceiro, realize atos de paixão. Diz que aquela mulher quebrou um vaso de alabastro, derramou os pés de Jesus, chorou, enxugou com seus cabelos. São atos de paixão, de alguém que está apaixonado, de alguém que não mede esforços, não há ninguém em cena, só Jesus. O foco daquela mulher é Jesus, não era a casa do fariseu. E ela faz de forma intencional, não foi impulsiva. Ela carrega consigo um vaso de alabastro. Ninguém sai por aí com um vaso de alabastro. Foi intencional. Ela calculou. Ela tinha projetado. Ela tinha resolvido no seu coração. Os seus olhos estavam fixos em Jesus. Ela estava completamente consciente do seu comportamento. E aqui tem alguns princípios interessantes. O princípio da entrega. O frasco, o vaso, era feito de alabastro, um gesso branco finíssimo. Uma pedra mais suave do que o mármore. E tinham gargalos longos. E só tinham dentro dele... Sabe quando o frasco vale mais que o perfume? Né? Dentro dele tinha perfume caríssimo. O princípio da entrega. Sabe, queridos, esse é um princípio que nós precisamos fazer diariamente. Senhor, eu estou completamente entregue a Ti. Tudo que é meu é Teu. Como Abraão. Abraão, Deus pediu o filho, tá bom, Senhor. Primeiro o Senhor, depois eu. Está aqui o meu filho. Meu filho seria a última coisa que eu entregaria para o Senhor. Não é algo que eu quero entregar. Mas se o Senhor pediu, primeiro o Senhor, depois eu. O princípio da entrega. O princípio da sensibilidade. Diz que ela chorou. Talvez a única coisa que ela não planejou nos seus atos foi chorar. E seu coração não era um coração angustiado, era um coração cheio de gratidão. O choro era de gratidão. Talvez nós precisamos chorar pelos nossos pecados, mas nós precisamos também aprender a chorar gratos a Deus. E paixão nos leva a chorar por gratidão. Nós somos reconhecedores que não merecemos, jamais mereceríamos o amor de Deus, o perdão de Deus. Mas está lá a mulher aos pés, chorando, grato a Deus. O princípio da humilhação. Ela enxugou com os seus cabelos. Ela desarrumou os seus cabelos. Era sinal de vergonha para uma mulher judia. Era vergonhoso. E ela desarruma os seus cabelos. E ela usa os seus cabelos como toalha. Os pés de Jesus estavam sujos. Eles andavam com sandálias. Os pés estavam sujos. Jesus tinha andado o dia inteiro. E era costume então lavar os pés. Todos, quem entrasse na casa tinha lá o lugar de lavar os pés. Jarros já estavam preparados para lavar os pés. Mas aquela mulher chora e usa como água suas lágrimas, e usa como toalha os seus cabelos. Ela se humilha. Falta isso no nosso meio. Humilharmos na presença de Deus, quebrantados. E o princípio do reconhecimento. Beijou os pés de Jesus. É um sinal de profunda reverência dos seguidores rabínicos da época. Beijar o seu mestre.
os discípulos beijavam Jesus. Judas selou a sua traição com um beijo. Mas era algo natural, eles beijavam o seu mestre. Os rabinos da época eram beijados pelos seus discípulos. A mulher, como sinal de reconhecimento, que ali estava o seu mestre, beijou os pés. E nós precisamos reconhecer Jesus como o único mestre. O mundo não tem nada para nos ensinar, queridos. O sistema desse mundo é maligno. Pedro diz que o mundo jaz do maligno. Jesus é o nosso mestre. E a mulher pecadora se humilhou profundamente, acariciou os pés de Jesus, beijou, regou com suas lágrimas, enxugou com seus cabelos, derramou o seu óleo. E Jesus vira para a mulher. Antes, Jesus estava sentado na mesa, os convidados eram o foco dos olhares de Jesus. E agora Jesus vira, porque a mulher está nas suas costas, seus pés estão virados para trás. E agora o foco de Jesus está na mulher. E ele diz a Simão, olhando para a mulher: eu afirmo a você, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é demonstrado. E a única maneira de celebrarmos a graça de Deus, de fato, é reconhecermos o que Ele fez por nós. Olha que Paulo escreve na versão A Mensagem, em Efésios capítulo 2. Não faz muito tempo, vocês estavam atolados naquela vida podre de pecado. Vocês haviam permitido que o mundo, que não sabe nada a respeito da vida, dissesse a vocês como viver. Enchiam os pulmões com a fumaça da incredulidade e exalavam desobediência. Todos nós já nos comportamos assim, fazendo o que queríamos, fazendo toda a nossa vontade. Estávamos todos no mesmo barco. Mas graças a Deus, Ele não perdeu a paciência e nem nos exterminou. Em vez disso, com a sua imensa misericórdia, com o seu amor extravagante, Ele nos abraçou. Tirou-nos da nossa vida presa pelo pecado e nos fez vivos com Cristo. Fez isso por conta própria, sem qualquer ajuda da nossa parte. Ele nos tomou para si e nos concedeu um lugar nos altos céus. Isso na companhia de Jesus, o Messias. Não é demais? Coração grato, reconhecendo o que Ele fez. Quarto lugar, ela colheu o fruto da paixão, sua paixão por Jesus. Jesus disse à mulher no verso 50, sua fé te salvou, vá em paz. Vá em paz, de consciência limpa, serena. Vá em paz, não permitindo que ninguém mais se perturbe. Vá em paz, nem mesmo que a sua memória, o pecado do seu passado, porque já foram perdoados. Vá em paz. Nem as sugestões de Satanás que te assaltaram num outro momento. Vá em paz. Porque nenhuma tribulação e aflição dessa vida presente, as quais são vencidas pelo amor. Vá em paz. Nem as reprimendas, censuras dos homens, dos fariseus. Vai para a tua casa, ocupa-te dos teus afazeres, dando diante de Deus quanto diante dos homens. Vá em paz. Quando estiverem feito bem o seu trabalho, em tua própria geração,
entrará na paz e na alegria eterna. Vá em paz. Paz é algo que nós precisamos. Paz foi algo que a mulher recebeu. Uma mulher sem nome, uma mulher que nada pediu, uma mulher que nada falou, uma mulher que tudo recebeu. O fogo da paixão, o fogo da nossa renovação espiritual, ela vem. E ela precisa ser renovada. E ela vem quando há paixão. O fogo vem quando há paixão. Porque a paixão esfria. A paixão esfria. Ela esfria muito. Ela esfria por causa da incompreensão da graça. Ela esfria por causa da quebra do compromisso com Deus. Ela esfria porque nós esquecemos de Deus. Ela esfria porque nós nos decepcionamos espiritualmente por alguma coisa. Ela esfria por causa da nossa infidelidade espiritual. Ela esfria por causa do nosso secularismo. Ela esfria por causa da nossa ausência das experiências novas em relação a Deus. Ela esfria por causa da pouca intimidade com Deus. Ela esfria porque nós não ouvimos mais a Deus. Ela esfria porque os nossos pecados nos escravizaram. Nós precisamos renovar nossa paixão por Jesus. Tiago 4:8 diz: cheguem perto dele. Ele chegará perto de vocês. Lave as mãos, pecadores. Limpem o coração, hipócritas. Deus nos convida para uma renovação, para um fervor espiritual. Deus nos convida para nos entregarmos a Ele, reconhecido que Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Não há outro, não há por que ficarmos lavando os pés de outros. Nós temos alguém que nós precisamos focar, é Jesus. Ele nos convida a renovar esse amor, essa paixão, esse compromisso. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Vamos pedir que isso aconteça na nossa vida. Lembre-se, não é um evento. Lembre-se, é uma contínua e profunda experiência diária com Deus. Coloque o seu coração diante de Deus. Coloque a sua vida diante de Deus. Peça pela sua vida. Primeiro pela sua vida. Depois você vai orar pela vida de outra pessoa. Mas peça pela sua vida. Senhor, renove, Senhor, a minha paixão. Peça perdão dos seus pecados. Peça que as barreiras caiam em nome de Jesus nesse dia. Peça para que você tenha experiências novas e profundas com Deus a partir de hoje. Peça que a renovação, a paixão pela presença de Jesus aumente, se você já tem. Mas peça. E ore para o seu irmão agora do lado, ore por ele. Profetize renovação espiritual. Profetize um derramar do Espírito Santo. Profetize mais paixão por Jesus. Profetize mais fervor espiritual. Pessoal do louvor, pode vir, nós vamos cantar um último refrão de uma música. Sim, Senhor. Essa noite, Senhor, pedimos por um derramar do Teu Espírito Santo, Senhor. Por uma renovação espiritual, um fervor espiritual, Senhor. Quebra as barreiras, Senhor. Dá-nos, Senhor, um coração rendido a Ti, aos Teus pés, completamente comprometido contigo, Senhor. Renova-nos, Senhor. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Dá-nos, Senhor, mais de Ti, mais do Teu Espírito, mais de Ti, Senhor, mais a Tua presença, mais, Senhor, paixão pela Tua presença, Senhor. Paixão, Senhor. Pai, o Senhor ama estar conosco. O Senhor disse, onde 2 ou mais estiverem, eu estarei. O Senhor ama estar conosco, ama manifestar Tua presença. Senhor, dá-nos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, como Paulo ora em Filipenses. Dá-nos o mesmo sentimento, Senhor, por Cristo. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, dá um coração apaixonado a cada homem desta igreja, Senhor. Apaixonado por Ti, Senhor, pela Tua presença. Dá um coração apaixonado por cada mulher aqui, Senhor. Apaixonado por Ti e pela Tua presença, Senhor. Cada criança, cada adolescente, Senhor, cada jovem. Dá um coração apaixonado por Ti, Senhor. Pela Tua presença, Senhor. Pelo Teu Espírito, pela busca da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos cantar essa canção. És a razão da minha vida, o motivo de toda alegria. Em todo tempo louvarei, adorarei a Ti, meu Rei. Tu és a razão da minha vida, o motivo de toda alegria. Em todo tempo louvarei, adorarei a Ti, meu Rei. Ó, sim, Senhor. A Ti, meu Rei. Tu és, Senhor, a razão da nossa vida. A Ti, Que Ele seja sempre, sempre e sempre. Amém? E Deus abençoe. Vão na paz. Vão na paz. Como Jesus disse, vão na paz. Deus abençoe.